Olá, eu estava pensando um pouco sobre o equilíbrio, sobre a harmonia, sobre como que o universo consegue se manter tão perfeito, tão em harmonia e equilíbrio, e pensando até mesmo no equilíbrio da minha própria vida e no meu equilíbrio como pessoa, equilíbrio da minha família, meus amigos, em termos de conexões, em termos de relacionamentos profissionais. Como é que eu posso trazer do universo, ou seja, do que o universo me ensina, para estabelecer equilíbrio na minha própria vida, equilíbrio maior comigo mesmo, inclusive. Então aí eu comecei a refletir e percebi que primeiro que o universo se organiza de forma perfeita, ou seja, existem conexões entre os mundos, entre as órbitas, e existem elos de conexões. E aí comecei a pensar no átomo. O átomo, porque claro, tudo que ocorre no macro pode ocorrer no micro, de uma certa forma, de forma parecida, talvez sim. Quando pensamos no átomo, dois átomos de carbono se conectam, se unem, duas partículas. Eu posso ter uma conexão covalente entre dois átomos de carbono. Então uma ligação covalente é aquela, por exemplo, onde um átomo compartilha seu elétron com outro átomo. Ocorre um compartilhamento de elétrons e permanece ali uma harmonia, um equilíbrio. Cada um dos átomos tem a sua individualidade, porém existe uma conexão, e nessa conexão entre esses dois átomos, ou uma sequência de outros átomos de carbono, vão formar moléculas como gordura, fazem parte de moléculas de proteína, vão correr alguma função. Podemos pensar, aí eu comecei a pensar o seguinte, na minha vida, poxa, eu sou uma partícula divina, você é uma partícula divina, acreditando ou não. A conexão, existem conexões que eu faço com pessoas e que ocorre compartilhamento. Eu compartilho algo de mim, ela compartilha algo dela na convivência. Aí eu pensei, o que nós compartilhamos com os outros? Tudo bem, a gente conversa, bate papo, compartilha experiência, mas o que na prática, o que a gente compartilha? Aí comecei a pensar e percebi que são sentimentos e emoções. Porque por trás das palavras que eu falo, existem energias. E essas energias é que atingem a partícula divina do outro. Então, num relacionamento, em casa, no trabalho, que tipo de sentimentos eu tenho compartilhado com as pessoas? Cabe a reflexão para nós. Com que sentimentos são compartilhados na mesa do café da manhã? Na mesa do jantar em casa? Porque conforme a qualidade dos sentimentos que estamos compartilhando em um relacionamento familiar, ocorre desequilíbrio. De um lado, desequilíbrio. E do outro lado, pode ocorrer harmonia. E, então, é na troca de sentimentos que se estabelece o equilíbrio entre nós, partículas divinas. Porque nós não conseguimos ficar sozinhos. Não viemos ao mundo para viver solitários. Momentos, sim, de reflexão, momentos de meditação, sim, nós conosco mesmos. Mas a relação, até para ficar sustentável, precisa de conexões. Somos todos interdependentes, de uma certa forma. Então foi essa reflexão que eu fiz. Aí eu fui pensando no seguinte, e a ligação iônica? Quando eu penso qual é a fórmula da água, por exemplo? H2O. Então na prática eu tenho um átomo de oxigênio se ligado em um de hidrogênio e um outro hidrogênio do outro lado. Então na prática, vamos pensar, numa ligação iônica, quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade muito grande entre dois átomos, oxigênio de um lado, muito negativo, sobrando elétrons para ele, e por outro lado um hidrogênio também, só que no caso tendo um elétron só. Então na prática, o hidrogênio, para ficar mais estável, ele doa o seu elétron para o oxigênio. Vem um outro hidrogênio que tem um único elétron, e para ficar mais estável ele precisa doar esse elétron, então ele doa para o oxigênio também. Aí fica oxigênio com dois
hidrogênios. Na prática, na ligação iônica, um doa e o outro recebe. Nós temos as duas coisas acontecendo. Então, e ocorre a harmonia, o equilíbrio se faz. Tem situações da vida, trazendo das partículas atômicas para a partícula divina que sou, tem situações que eu, com certeza você, aí me ouvindo, me assistindo, doa algo de você, sem esperar nada em troca. Aí que está o ponto. Sem que o outro, naquele momento, tenha a condição de retribuir ou compartilhar de volta. São situações nas quais as pessoas podem estar em situações difíceis, vêm nos procurar pedindo ajuda, e nós damos um abraço, damos um ombro para a pessoa poder chorar. São situações em que a gente apenas doa, nem que seja ouvindo. Não que sejam ligações iônicas, mas de forma muito parecida, a gente transmite, na minha opinião, também sentimentos, emoções, energias. Algo sai de nós e o outro consegue se estabilizar e a gente também se mantém estável. Aí é uma interessante, né? Aí, não sei, para quem é cristão, me fez lembrar uma passagem do Cristo, né, na qual ele caminhava pela rua, junto à multidão imensa, e aproxima-se uma mulher. Na verdade, antes de aproximar uma mulher, ele diz para um dos apóstolos: alguém me tocou, alguém me tocou. E Pedro responde: mas mestre, a multidão nos aperta, como assim alguém nos tocou? Lhe tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu uma energia. Aí quando olham para o lado, tinha uma mulher que sofria de hemorragia há mais de 12 anos, e naquele momento ela foi curada daquela dor. E ela disse que eu sabia que se eu tocasse em tuas vestes eu seria curada e tal. Ele disse: a tua fé te salvou, tua fé te curou. Então, acredito que aí tem situações da nossa vida que isso acontece, pessoal. Que as pessoas nos tocam, ou nós tocamos nas pessoas, e algo flui de nós em benefício do outro, e estabelece o equilíbrio. É uma doação, sem esperar nada em troca. Essa reflexão está me fazendo pensar agora em como será que a física quântica explica isso. Eu, como físico, e ao mesmo tempo tenho minhas conexões, minhas convicções, e sou livre, claro, para isso, do ponto de vista filosófico, espiritual, ou mesmo filosofia de vida, né? Como que a física quântica pode me dar algumas explicações sobre a lei do amor, sobre a conexão entre partículas divinas? Em breve vou compartilhar uma nova reflexão e um novo conceito. Na física quântica nós podemos encontrar alguma coisa assim. Até breve e até a próxima. Muito obrigado por me assistir e por me ouvir. Um grande abraço e que possamos ter grandes conexões.